Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje, sobre a revisão da vida toda. Desde o dia 10 de abril deste ano, milhares de aposentados estão perdendo suas ações de tutela de evidência e voltando a receber apenas um salário mínimo. Enquanto isso, o governo federal acabou de aprovar uma medida provisória de crédito extraordinário no valor de 3.312 bilhões de reais em apenas 24 horas, valor que representa mais do que o dobro do que seria necessário para pagar toda a revisão da vida toda. Se você está inconformado com essa situação e quer se juntar à luta dos aposentados contra essa injustiça, deixe seu comentário com a frase "revisão da vida toda já", para mostrar que você não aceita mais ser enganado. A realidade sobre os números da revisão da vida toda precisa ser esclarecida de uma vez por todas. Quando você ouve que o pagamento da revisão custaria 400 bilhões de reais, saiba que isso é matematicamente impossível. O cálculo técnico real aponta para um valor de aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de reais. Para entender essa diferença, basta fazer uma conta simples. Se fossem necessários 400 bilhões para pagar 100 mil aposentados, cada um receberia 4 milhões de reais, transformando-se em milionário da noite para o dia. Essa distorção nos números não é acidental. Ela faz parte de uma estratégia deliberada para assustar o governo e justificar a negativa do pagamento. O problema é que essa mesma estratégia acabou se voltando contra os próprios aposentados, criando uma barreira intransponível para qualquer negociação séria sobre o tema. A situação ficou ainda mais grave com o surgimento de vídeos falsos criados por inteligência artificial. Essas produções utilizam imagens de pessoas conhecidas, manipulando suas bocas para simular falas sobre decretos inexistentes e promessas de pagamento que nunca foram feitas. O mais preocupante é ver aposentados comentando nesses vídeos falsos, agradecendo e pedindo bênçãos para bonecos digitais, demonstrando o nível de desinformação que tomou conta do assunto. Durante 3 anos consecutivos, diversos canais e profissionais prometeram soluções mirabolantes para a revisão da vida toda. Venderam a ideia de que juízes mandariam pagar em 20 dias, que o Instituto Nacional do Seguro Social faria acordos automáticos e que bastaria calcular as contribuições anteriores a 1994 para garantir o benefício. Nada disso aconteceu. Absolutamente nada. O histórico político da revisão da vida toda mostra uma sequência de traições bipartidárias. Em março de 2022, o então presidente Jair Bolsonaro e o ministro Cássio Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal efetivamente mataram a revisão da vida toda. Um ano depois, em 2023, o ministro Flávio Dino e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva completaram o trabalho, enterrando definitivamente as esperanças dos aposentados. A medida provisória recém-aprovada pelo governo federal revela as verdadeiras prioridades do atual governo. Enquanto não há disponibilidade de 1 bilhão e 500 milhões para pagar a revisão da vida toda, surge magicamente um crédito extraordinário de 3.312 bilhões para cobrir escândalos envolvendo sindicatos e associações. Essa diferença de tratamento deixa claro que a questão não é falta de recursos, mas sim falta de vontade política. O Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição e dos direitos dos cidadãos, autorizou essa medida provisória em tempo recorde. A mesma agilidade que nega sistematicamente aos aposentados é concedida imediatamente quando se trata de proteger interesses políticos e econômicos de outros grupos. Desde o início do segundo trimestre deste ano, os processos relacionados à revisão da vida toda estão sendo julgados improcedentes em massa. Os aposentados que esperavam há anos por uma decisão favorável estão recebendo sentenças negativas, perdendo não apenas a esperança de um benefício melhor, mas também retornando aos valores mínimos de aposentadoria. O recesso do Supremo Tribunal Federal
que vai de 2 de julho a 31 de julho, representa mais um obstáculo para qualquer avanço na questão. Durante esse período, nenhuma decisão importante será tomada, prolongando ainda mais o sofrimento dos aposentados que aguardam uma solução para seus casos. A única alternativa viável que resta é a aprovação de uma ideia legislativa que inclua um parágrafo único no artigo 3º da lei, que trata da revisão da vida toda. Esse artigo foi declarado constitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o que significa que um parágrafo adicional teria a mesma força legal e não poderia ser contestado posteriormente. Essa proposta legislativa seria capaz de derrubar simultaneamente as duas ações diretas de inconstitucionalidade que tramitam no Supremo Tribunal Federal e qualquer tentativa futura do governo federal de acabar com a revisão da vida toda. Seria uma solução definitiva, blindada juridicamente e impossível de ser revertida por mudanças políticas. O Congresso Nacional está passando por um momento de tensão com o governo federal. O presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal estão enfrentando derrotas sucessivas em suas tentativas de aprovar projetos contrários aos interesses do Executivo. Recentemente, o presidente Lula vetou um projeto que aumentaria o número de deputados federais de 513 para 531, demonstrando sua força política no momento. Essa mesma tensão pode ser aproveitada pelos aposentados, já que os parlamentares precisam de votos para as eleições de 2026. Uma mobilização massiva dos aposentados em torno da ideia legislativa poderia forçar o Congresso a aprovar a proposta, mesmo contra a vontade do governo federal. A questão da revisão da vida toda não pode ser tratada como uma questão de fé ou milagre. Embora seja legítimo ter esperança e acreditar em mudanças positivas, é fundamental entender que a solução depende de decisões políticas tomadas por seres humanos com livre arbítrio. Deputados, senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal e o próprio presidente da República têm o poder de decidir, e suas decisões são influenciadas por pressões políticas e eleitorais. Por isso, a estratégia mais eficaz é criar pressão política suficiente para que esses tomadores de decisão vejam vantagem em aprovar a revisão da vida toda. Isso só acontecerá se houver uma mobilização organizada e consistente dos aposentados, exigindo seus direitos através dos canais democráticos apropriados. A diferença entre o valor necessário para pagar a revisão da vida toda e o valor aprovado para cobrir escândalos políticos é gritante e revoltante. Se há dinheiro para proteger políticos e sindicalistas envolvidos em esquemas bilionários, certamente há recursos para garantir uma aposentadoria digna para quem construiu este país com seu trabalho e suas contribuições. A verdade é que os aposentados estão sendo vítimas de uma estratégia coordenada de desinformação e manipulação. De um lado, números inflacionados assustam o governo e justificam a negativa. De outro, promessas impossíveis mantêm os aposentados na expectativa, impedindo que busquem soluções reais e viáveis. A situação atual da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal e no governo federal pode ser considerada morta. Não há sinais de que qualquer mudança positiva virá dessas instâncias. O governo gastou recursos significativos para enterrar definitivamente essa questão, e o Supremo Tribunal Federal tem seguido essa orientação política. O momento exige dos aposentados uma postura mais crítica e realista. Não é possível continuar acreditando nas mesmas pessoas que prometeram soluções por 3 anos consecutivos e não entregaram absolutamente nada. É necessário questionar quem realmente está lutando pelos direitos dos aposentados e quem está apenas aproveitando a situação para ganhar visualizações e vender serviços. A proposta de ideia legislativa representa a última oportunidade real de conquistar a revisão da vida toda. Ela não depende da boa vontade do governo federal nem de mudanças de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Depende apenas da pressão política
exercida pelos aposentados sobre seus representantes no Congresso Nacional. É fundamental que os aposentados compreendam que eles têm poder político. São milhões de eleitores que podem influenciar decisivamente qualquer eleição. Quando essa força for organizada e direcionada para objetivos específicos, como a aprovação da ideia legislativa, os resultados aparecerão. O silêncio e a omissão não resolverão a situação. Enquanto os aposentados permanecerem passivos, aguardando soluções que não virão, continuarão sendo vítimas de um sistema que os enxerga como descartáveis. É hora de assumir o protagonismo de sua própria luta e exigir os direitos que lhes foram negados. A revisão da vida toda não é um favor que o governo concede aos aposentados. É um direito constitucional que está sendo negado através de manobras políticas e jurídicas questionáveis. Os aposentados construíram este país, pagaram suas contribuições e merecem receber o valor correto de suas aposentadorias. A escolha está nas mãos de cada aposentado. Continuar acreditando nas mesmas promessas vazias que não se cumprem há 3 anos, ou abraçar uma solução real e viável através da mobilização política organizada. A liberdade de escolha é garantida, mas as consequências dessa escolha serão irreversíveis. O tempo está passando e, a cada dia que passa, mais aposentados perdem suas ações na justiça e retornam aos valores mínimos de benefício. A janela de oportunidade para uma solução através da ideia legislativa não ficará aberta para sempre. É preciso agir agora, antes que seja tarde demais. A dignidade dos aposentados brasileiros está em jogo. Eles merecem muito mais do que mentiras, promessas vazias e manipulação. Merecem informação verdadeira, respeito e, principalmente, a conquista efetiva de seus direitos através de uma luta organizada e consistente. O cenário político atual mostra claramente que tanto o governo federal quanto o Supremo Tribunal Federal estão alinhados contra os interesses dos aposentados. A batalha travada nos últimos anos consumiu recursos financeiros e políticos significativos, sempre com o objetivo de impedir que a revisão da vida toda fosse implementada. Essa resistência sistemática revela que a questão nunca foi técnica ou orçamentária, mas sim uma decisão política deliberada. O comportamento do governo federal em relação aos aposentados contrasta drasticamente com sua postura em outras questões. Enquanto demora anos para analisar processos previdenciários e nega sistematicamente direitos constitucionais, o mesmo governo aprova em horas medidas que beneficiam grupos políticos específicos. Essa diferença de tratamento é inadmissível e revela as verdadeiras prioridades do atual governo. A estratégia de utilizar números inflacionados para justificar a negativa do pagamento da revisão da vida toda tem se mostrado extremamente eficaz. Ao apresentar valores astronômicos e irreais, o governo consegue criar uma narrativa de que seria impossível pagar o benefício sem quebrar o país. Essa narrativa é amplamente aceita pela opinião pública e pela imprensa, que raramente questionam a veracidade dos números apresentados. O problema é que essa mesma estratégia se voltou contra os próprios aposentados, criando uma barreira psicológica intransponível. Quando os verdadeiros valores são apresentados, eles parecem pequenos demais para ser verdade, gerando desconfiança mesmo entre os beneficiários. Essa distorção da realidade tem sido um dos principais obstáculos para a mobilização efetiva dos aposentados. A aprovação da ideia legislativa exige uma mobilização coordenada e sustentada dos aposentados em todo o país. Não bastam protestos isolados ou manifestações esporádicas. É necessário criar uma pressão política constante sobre deputados e senadores, especialmente aqueles que representam estados com maior número de aposentados. A força eleitoral dos aposentados é subestimada pela classe política brasileira. Eles representam uma parcela significativa do eleitorado, com alta taxa de comparecimento às urnas e capacidade de influenciar decisivamente
o resultado de eleições municipais, estaduais e federais. Quando essa força for organizada e direcionada para objetivos específicos, os resultados serão imediatos. A mudança de estratégia é urgente e necessária. Não é possível continuar dependendo de decisões judiciais ou da boa vontade do governo federal. A solução está nas mãos dos próprios aposentados, através de sua participação ativa no processo político democrático. A ideia legislativa representa uma oportunidade única de conquistar definitivamente a revisão da vida toda, mas ela só será aprovada se houver pressão política suficiente para isso.